pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, segundo domingo do tempo quaresmal, as leituras deste domingo nos trazem como tema principal a fé. Em tempo de quaresma, somos todos chamados, convidados a revitalizar a nossa fé e confiar em Deus em todos os momentos, também segundo as suas propostas para a nossa vida. Às vezes, na nossa lógica humana, às vezes nas dificuldades que nós temos, não somos capazes de entender esses projetos de Deus. Acreditamos ser estranhos, sem lógica, mas a certeza é de que sempre nos encaminham para a vida e a vida verdadeira. Na primeira leitura de hoje, ouvimos o livro do Gênesis. A figura do texto da primeira leitura de hoje é Abraão, homem que residia na cidade de Ur, lá dos caldeus. Deus o chama, o pede para deixar a sua terra, marchar em direção a um lugar totalmente desconhecido, com apenas duas promessas: uma numerosa descendência tão grande quanto as estrelas do céu, mas também uma terra aonde poderia se estabelecer. Para cada um de nós é uma proposta sem sentido, uma proposta que não aceitaríamos. Quem poderia aceitar uma numerosa descendência sem saber como seria isso? Quem poderia aceitar uma terra totalmente desconhecida, sabendo que já está na sua zona de conforto? Porque às vezes nos falta fé. Fé é algo que Abraão teve em Deus. Pergunta apenas ao Senhor como é que ele poderia conhecer e saber que tudo isso se concretizaria. Deus pede a ele o sacrifício, ele realiza, e quando Deus toma o sacrifício, ele então se coloca para nós como a figura do verdadeiro crente, daquele que confia em Deus. Com Abraão, também nós somos chamados a acreditar. Acreditar mesmo quando ninguém acredita, a ter fé mesmo quando estamos cegados pelas dificuldades e pelos problemas da nossa vida. Segunda leitura de hoje, carta de São Paulo aos Filipenses. Paulo, na cidade, escreve ao povo da cidade de Filipos, pedindo a eles para viverem uma fé não de aparência, mas uma fé real. Somos todos cidadãos do céu. Jesus se sacrificou para nos salvar a todos. É preciso que a nossa fé supere a fé do povo deste mundo. Uma fé de aparência não é capaz de enviar o povo para os caminhos de Deus. É preciso, portanto, sermos melhores. O que seria uma fé de aparência? Uma fé de aparência é uma religiosidade falsa, de pessoas que vivem unicamente do exterior, seja de algumas práticas, seja de alguns costumes, seja de maneira de se vestir, seja de maneira a falar com os outros. Isso pode ser apenas aparência. A verdadeira fé, ela não está no exterior, mas no íntimo. É quando nós revisitamos a quarta-feira de cinzas, naquele trecho em que Jesus pede aos discípulos para superar a maneira com que o povo deste mundo vivia. Quando rezardes, não ficai nas praças públicas gritando, mas entra no íntimo do teu quarto. Quando fizeres jejum, não desfigure o rosto, mas perfuma a cabeça para que ninguém saiba que estás jejuando. Quando for fazer caridade, que a tua mão direita não saiba o que faz a esquerda, para que de fato somente Deus saiba aquilo que você realizou. Isso de fato é fé. Quando nós cumprimos o mandato de Jesus, quando nós não precisamos de nenhum qualificativo humano para descrever as nossas ações, quando nós não precisamos ficar reafirmando para o mundo todos os dias aquilo que nós cremos, porque é intimidade e intimidade com Deus. Portanto, precisamos superar uma religiosidade de aparência. Tem dias que a igreja enche, tem dias que não. Tem dias que todo mundo se reúne para terço, tem dias que não. Tem dias que a igreja se enche para celebrar as grandes festas, mas no cotidiano não. Será que nós estamos de fato vivendo uma fé verdadeira ou ainda estamos numa fé de aparência?
Por que que as grandes festas da igreja são muito mais atrativas ao povo do que é, por exemplo, celebrar uma sexta-feira do tempo comum? Porque às vezes não se busca o amor, mas se busca a aparência. Por que que na quarta-feira de cinzas todas as comunidades estavam abarrotadas de gente, mas nos domingos ainda temos bancos vazios na igreja? É porque muitas pessoas ainda buscam uma fé de aparência. Somos chamados a superar a aparência, somos chamados a ser de Deus, a ser de Cristo todos os dias. E o nosso compromisso é reafirmado quando nós quando nós vamos à igreja para celebrar os sacramentos e não para receber algum sinal em troca. O evangelho de hoje, a transfiguração. São Lucas, diferente das outras passagens que narram este feito, fala para nós que Jesus rezou antes de subir ao monte. Qual é o significado do monte na literatura bíblica? O monte é o lugar de encontro com Deus, é o lugar da intimidade. Quando Moisés recebe a lei, ele sobe o monte e está conversando com o Pai. Lá na intimidade com Deus, ele recebe as tábuas da lei. Jesus, em todos os momentos que vai realizar uma grande obra, ele sobe o monte para rezar a Deus, porque ele faz intimidade com o Senhor antes de continuar a sua missão. O monte da nossa vida também nos aguarda. Ainda precisamos subir os nossos montes. É preciso termos intimidade com Deus. E eu contava uma história, eu vou repetir pela enésima vez, essa história que eu contei em todas as comunidades deste final de semana, mas eu acho que serve para ilustrar um pouco da nossa fé. Essa história eu vi num lugar assim totalmente confiável chamado Instagram. Então fiquem somente com a parte boa da história e não com os adereços. E também não vou contar exatamente como estava lá, porque ficou a minha interpretação da história que foi contada lá. Mas a história é a seguinte: um padre novo chega na paróquia. Ele é convidado por uma família distinta para que ele possa fazer refeição na casa desta família. Esta mulher era uma mulher bem arrogante, era aquela que fazia tudo na igreja, era como se fosse a dona. Então, ela dizia para o padre, sempre com arrogância: eu, porque eu, porque eu, porque eu, sempre o eu. Essa é a maior doença que nós sofremos, a doença do eu. Já contei para vocês isso? Fica então para um outro momento, para eu não me perder nessa história, tá bom? Então, ela tirou todos os seus talheres, os melhores talheres, colocou a mesa e preparou para que o padre fosse lá então tomar uma refeição. Num dado momento, estava chegando ao fim a refeição, o padre pegou uma das colherzinhas que ela tinha e ele tirou de lá da mesa. A mulher foi fazer a conta dos seus talheres no final da refeição e ela olhou para um, olhou para outro, para sua família e disse assim: se não foi vocês que perderam o talher, então foi o padre que pegou e levou embora. E assim ela guardou no coração. Aquele talher era tão importante para a vida daquela mulher que ela guardou no coração. Toda vez que ela ia para a igreja, ela ficava dando indireta no padre, falando da colherzinha, jogando assim, para ver se o padre se manifestava e falasse para ela que estava com a bendita da colherzinha. Mas ele não falava nada. Depois de um ano, ele voltou, ele foi convidado a tomar refeição na casa dela de novo. Aí ele foi tomar a refeição na casa dela. A mulher na lata jogou: padre, o senhor gostou da colherzinha que o senhor levou daqui de casa? Aí o padre olhou para ela e falou: o quê? Você não encontrou a colherzinha? Ela falou: não, porque o senhor levou embora. Aí ele falou assim: não, eu não levei embora. Eu peguei aquela colherzinha, coloquei dentro da Bíblia de vocês e lá está a colherzinha. Passou-se um ano, aquela família não teve a capacidade de abrir a Bíblia, a palavra de Deus que estava dentro de casa, que se tivessem aberto a Bíblia, teriam encontrado a colherzinha lá dentro. Pode parecer um teste que o padre fez com aquela família para saber se eles eram ou não de oração, se eles eram de fato pessoas que faziam intimidade com Deus através da palavra.
Sim, pode parecer um teste, mas ao mesmo tempo não é só um teste, é uma realidade. E também na nossa vida de muitos que entram na igreja. Quantas pessoas têm Bíblia em casa nunca abriram? Quantas pessoas não separam, nem que seja 5 minutos dentro de casa, para rezar na intimidade com Deus, fazer a léxio divina? Quantas pessoas dentro da igreja são capazes de dizer dia a dia: Padre, por que nós não fazemos que nem os irmãos aí afora e não trazemos a Bíblia? Eu já escutei isso. E não trazemos a Bíblia para a igreja, para a gente poder então ler a palavra de Deus. Mas antes de eu estar aqui de frente para vocês, falando o que eu estou falando, nós tivemos 4 leituras. Quero ver se alguém decorou. Primeira leitura, de qual livro? Gênesis. Segundo foi o Salmo. Qual é o Salmo? Salmo 26. É preciso antes se preparar, antes de vir. Salmo 26. Qual é a segunda leitura? Carta de São Paulo aos Filipenses. Quem é o evangelista que nós ouvimos hoje? São Lucas. Nem todo mundo sabe, porque nem todo mundo está prestando atenção na palavra de Deus. Não adianta querer andar com a Bíblia embaixo do braço, não adianta querer andar com a Bíblia marcadinha todos os dias, para que quando o padre comece a leitura, você acompanhe também daí. Se quando o padre está falando, ou os leitores estão proclamando, a gente não escuta. O que dizia a primeira leitura? Se o padre não explicar, muitos não vão saber. O que diz o Salmo de hoje? O que diz para nós a segunda leitura? O que São Paulo está falando à comunidade de Filipos? O que São Lucas hoje nos fala através do trecho da transfiguração? Não devemos ser cristãos apenas de escutar aqui, mas gravar a palavra de Deus que nos foi anunciada em cada missa, irmos para dentro de casa e meditarmos durante a semana este texto. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e ela dia a dia nos traz a sua mensagem. Jesus então estava com os discípulos lá no monte. Jesus se transfigurou. Os discípulos ficaram muito sonolentos, como que nós aqui hoje, quando o padre está rezando, ou quando o padre está fazendo homilia, muitos estão sonolentos, estão desatentos, não são capazes de ouvir aquilo que está sendo comunicado. Mas Deus nos chama a acordar. E não acordar apenas para a glorificação, como foi Pedro e os discípulos ali. Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés. Estar na glória de Deus deve ser magnífico. Não queriam fazer mais nada, não queriam voltar para a realidade. Queriam continuar ali, porque era bom participar da glorificação de Deus. Mas é saber também que logo depois podem vir os problemas em nossa vida. Eles são encobertos por uma grande nuvem. A nuvem traz terror para eles. É preciso voltar para a realidade. Mas não sozinhos. Deus nos comunica a grande frase: Este é o meu filho escolhido, escutai o que ele diz. Se escutarmos Jesus, não ficaremos amedrontados, mas caminharemos ainda dia a dia neste mundo, em vista do dia final da nossa vida, que será a glorificação final. Onde nosso corpo terreno, onde nossa vida com problemas, com dificuldades, será transformada para podermos estar na presença de Deus de maneira total, vivos, verdadeiros, a partir também da fé do nosso coração. Que essa quaresma nos ajude na conversão, nos ajude a entender a boa nova de Jesus comunicado a nós, nos ajude a intensificarmos nossas orações e a sermos cristãos não de aparências, mas cristãos verdadeiros de coração, que acolhem, vivem e celebram a boa nova do Senhor aqui neste mundo.